Serve para todos os públicos. Olá meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Sônia, nós estamos aqui direto da TV 4.1 com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida. Muito bem, então hoje nós vamos começar um assunto novo, não é? Só lembrando que tia Sônia é professora da disciplina de Geografia e de História para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, tá bom? Só pra gente relembrar um pouco. E hoje, em Geografia, nós vamos começar um assunto novo. Tia Sônia fez algumas anotações, trouxe algum material pra gente estar aprendendo esse assunto novo. Vamos lá? Como é que vocês estão? Estudando todos os dias? Acompanhando a aula pela TV? Você sabe, né? Tem aula pela manhã, tem aula pela tarde. É importante que você participe para ficar cada dia mais inteligente. Vamos lá? Muito bem. Eu disse para vocês que hoje nós vamos estudar um assunto novo. Nas aulas anteriores a gente estudou sobre paisagens, o que formava as paisagens e estudamos tudo sobre paisagem. Estão lembrando? E a gente vai começar nessa unidade nova, nós vamos começar a estudar um pouco sobre o trabalho. Tá bom? Vamos descobrir hoje qual é o dia, né? Qual é o dia que se comemora o Dia do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Vamos também descobrir a importância do trabalho. Por que que esse trabalho é importante para a sociedade brasileira? Vamos saber também o que é produzido pelo trabalho. Vamos parar um pouco e refletir nessa pergunta, nessa afirmação. O que é produzido pelo trabalho? A Sônia faltou um ponto de interrogação. Então, o trabalho, quando a gente pensa em trabalho, vamos pensar o seguinte, vamos tentar lembrar de tudo, vamos fazer uma lista de algumas coisas que a gente consegue lembrar. Por exemplo, vou ajudar vocês aqui. Vamos pensar, criança, o que criança gosta? Brinquedos, comida, material escolar, a nossa casa, os nossos móveis. Tá bom? Não é bastante coisa? Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar nosso pensamento assim, para que tudo isso exista, tudo isso que a gente falou aqui exista, a gente precisa do trabalho de alguém. Nesse momento que a tia Sônia está aqui gravando essa aula para vocês, eu também estou precisando, além de ser uma profissional da educação, eu estou precisando de outros profissionais que estão aqui no estúdio comigo, o técnico que opera todos esses aparelhos aqui, tem outras pessoas que estão nos auxiliando. Então, o que eu quero que vocês aprendam e entendam hoje? Que o trabalho, ele é essencial para todas as áreas da nossa vida, tá bom? E que nós sempre vamos estar precisando do trabalho do outro, tá? Da pessoa que faz o nosso pão, da pessoa que recolhe o nosso lixo que a gente deixa lá na nossa porta, da pessoa que construiu a nossa casa. Tá bom? Deu para entender a importância do trabalho para o funcionamento de tudo? Muito bem. Então vamos voltar para cá. Deixa a tia sair aqui da frente. Já aprendemos um pouquinho sobre o que é produzido pelo trabalho. E aqui, ó, o trabalho no campo. Vamos aprender um pouquinho sobre o trabalho no campo e também sobre os tipos de profissão. Tá bom? Lembra? Sempre tem aquela pergunta assim: quando você crescer, o que você quer ser, não é?
Sempre que a gente responde essa pergunta, a Sônia já cresceu, né? Sempre que a gente responde essa pergunta, estão nos perguntando que profissão você vai ter, o que você vai querer realizar quando você for adulto. Vai ser professora, como a tia Sônia? Vai ser dentista? Vai ser operador de máquinas? Vai ser motorista? Não é? Então, hoje a gente vai... essa aula inteira nós vamos estar aprendendo sobre o trabalho. Como ele é realizado, qual o nome que ele recebe, a profissão de cada uma dessas pessoas que constrói tudo que existe no país. Tá bom, meus amores? E para a gente estar aprendendo um pouquinho mais, eu trouxe algumas imagens e quero para vocês estudarem comigo. Vamos lá? Vocês me ajudam? Então vamos lá. As pessoas trabalham. Você já pensou de onde vêm todas as coisas que a sua família utiliza e consome no dia a dia? Nós já falamos, né? Tia Sônia, a senhora terminou de falar sobre esse assunto. Sim. E agora a gente vai observar um pouquinho essa imagem e vamos identificar quais são os profissionais que aparecem nessa imagem e que nos ajudam, né, a construir, a termos todos esses bens de consumo do nosso dia a dia. Vamos lá. Então a gente percebe ali um cinegrafista, um câmera. Nesse momento a gente está em um estúdio de TV. Então aqui nesse espaço a gente tem esse profissional que está gravando a tia Sônia nesse momento, para que essa aula chegue lá na casa de vocês. Depois a gente dá para observar um operário. Nós temos ali a terceira pessoa. Se a gente olhar da esquerda para a direita, nós temos um profissional, parece-me que ele trabalha em uma padaria ou fazendo comida, não é? Está representando ali quem faz as guloseimas da vida. Nós temos uma repórter. Quem mais? Quem é esse que está de braços cruzados? Está representando qual profissional? Está representando um profissional da área da construção civil, quando a gente observa as características da roupa. E aí também tem uma representante da profissão da área da educação. Dá para a gente perceber que é uma professora. Depois da professora, a gente observa um carteiro, que também é muito importante. Importante por quê, tia Sônia? Porque é ele que traz todas as encomendas, aquelas compras maravilhosas que a gente às vezes nesse período de pandemia está fazendo pela internet, não é? Então ele traz essas compras para nossa casa, nossas correspondências, as nossas cartas que a gente estudou na aula passada, lembra? Que a gente falou desse profissional, que ele é muito importante. Pois é, e aí a gente vai observar o que mais? Nós vamos observar um músico. Meninos, o músico, ele é um profissional do entretenimento. O que é isso? Do mundo das artes, que ajuda a nos alegrar. E além do músico, tem outros profissionais também dessa área, tá bom? E para fechar, ali a nossa representação de profissionais, a gente percebe alguém que está com um chapéu que nos ajuda a identificar que profissional é esse. E aí, que profissional é esse, meninos? Alguém falou cozinheiro? Sim, é mais um representante. Ou é um cozinheiro, ou é um padeiro. É esse profissional que trabalha nessa área, fazendo essas comidas gostosas pra gente. Tá bom, meus amores? Então vamos lá, vamos ver o que tem um pouquinho mais à frente. Muito bem. As pessoas trabalham como? Na produção de vários itens que envolve o trabalho de vários profissionais.
tá? Então, é aquela fala que a tia Sônia usou lá no início, que nós precisamos um do outro, e nessa cadeia de produção, não existe só uma pessoa, tá? Olhando aqui para o nosso telão, a gente observa produção de comida, a gente tem a imagem de um carro, a gente tem a imagem de material escolar, tá? Então, para que cada objeto desses seja produzido, nós precisamos de muitos profissionais envolvidos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dos profissionais que trabalham na área rural, que trabalham no campo, tá bom? Então, as grandes indústrias que trabalham na fabricação de carros, de roupas, também dos materiais que a gente viu anterior, que foi um material escolar. Geralmente essas fábricas, elas estão instaladas em grandes centros urbanos, nas grandes cidades. E quem é que trabalha na área rural? Quem é que trabalha no campo? O que essas pessoas que trabalham no campo faz? Qual é o nome desse profissional? Então, meus amores, basicamente no campo nós temos três atividades que são desenvolvidas no campo, tá bom? Hoje nós só vamos aprender o nome delas. Aí na próxima aula de geografia, a tia Sônia vai falar de cada uma, o que ela produz, quais são os principais produtos que vêm dessa atividade, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas que moram no campo, que residem na área rural, elas trabalham basicamente com a pecuária, tá bom? É nome novo. Toda aula a gente tem um nome novo para aprender, lembra? Aprendendo, ficando mais inteligente, aumentando esse vocabulário. Que é isso, tia Sônia? Vocabulário, eu aumento o meu vocabulário quando eu aprendo uma palavra nova, tá bom? Então, vamos lá. Então, no campo, existe 3 tipos de atividade. Vamos aprender o nome delas? Vamos. É a pecuária, tá bom? É a agricultura, pecuária, agricultura e o extrativismo. Nossa, tia Sônia, 3 palavras novas? Sim, 3 palavras novas. Só como eu já falei, hoje nós não vamos aprender muito sobre essas atividades. Nós vamos aprender na próxima aula. Hoje, o que nós vamos saber assim, bem superficial, bem pouquinho. Nós vamos aprender que a pecuária, tá bom? Que a pecuária se refere à criação de animais, tá bom? Pecuária faz o que, tia Sônia? Cria animais. E a agricultura? O que seria a agricultura? O que é a agricultura? A agricultura é o cultivo, é a plantação dos nossos alimentos. É aquela plantação de arroz, é aquela plantação de feijão, é aquela plantação de milho para fazer aquela pipoca, tá bom? Então, essas atividades, esses alimentos são produzidos na agricultura, tá bom? Tá dando para acompanhar? Tia Sônia tá falando devagar? Tudo bem. Então, vamos lá. Faltou a tia Sônia falar um pouquinho sobre o extrativismo. Vamos aprender esse nome? Extrativismo. O que é o extrativismo, tia Sônia? Eles fazem o quê? Eu já sei que a pecuária é a criação de animais. Eu já sei que a agricultura é a produção, é o cultivo de alimentos. E o extrativismo? Meus amores, o extrativismo,
ele trabalha, deixa eu contar, deixa eu usar aqui um exemplo bem fácil para vocês. Ele trabalha com a extração, tá? Tirando alguns elementos da natureza e usando esses elementos para construir alguma coisa para nós. Por exemplo, os nossos perfumes, tá? Os nossos perfumes. Alguns dos nossos perfumes que a mamãe compra, ele é produzido com esses materiais que são recolhidos da natureza. Algumas castanhas que produzem óleos, e esses óleos são usados na produção desse perfume, tá bom? Só para vocês associarem, aprender um pouquinho o que é o extrativismo. Repetindo que na próxima aula a tia Sônia promete que a gente vai estudar bem mais sobre essas três atividades, tá bom, meus amores? Vamos lá, seguir um pouquinho. Muito bem. Nós aprendemos um pouquinho sobre os profissionais que trabalham no campo, na área rural. E a gente vai aprender um pouquinho quais são os profissionais, o que fazem os profissionais que trabalham nas indústrias. Mas é só para a gente relembrar, porque a gente já estudou bastante sobre eles. Então, vamos ler aqui, vamos ler junto com a tia Sônia. Diz o seguinte: na cidade há os profissionais que trabalham nas indústrias. Já nas lojas há os profissionais que vendem as mercadorias. Aí a gente está vendo aqui uma fábrica onde tem alguns operários profissionais embalando, né? Colocando alguns produtos em caixas para serem vendidas. E na imagem abaixo nós estamos vendo um representante, um profissional, um vendedor que já está vendendo esse produto que foi produzido nessa fábrica. Nessa imagem a gente está observando uma pessoa vendendo sorvete, tá? Tá dando para você perceber? Precisaram de uma pessoa para fabricar o sorvete e agora estão precisando de uma pessoa, de um outro profissional para vender esse sorvete, tá bom? Então é só para a gente entender como é que funciona, como é que um precisa do outro, tá, meus amores? Vamos lá. Vamos conhecer mais alguns profissionais? Até para ajudar você quando a professora perguntar assim, quando você voltar lá para a sala de aula e ter aquele dia de falar das profissões, e aí a professora vai perguntar: meu querido, o que você vai ser quando crescer, não é? Quando você for adulto. Aí você vai lembrar dessa aula de hoje. Ah, tô lembrando que a tia Sônia falou que existe muitas profissões. Então vamos aprender o nome de algumas? Vamos lá? Então temos aqui os coletores de lixo, que é o que nós chamamos, em algumas cidades eles recebem o nome de gari, tá bom? Ou agentes de limpeza. Nós temos o motorista, né? Nós temos o motorista do ônibus que nos levam nas grandes cidades, por exemplo, na nossa capital, São Luís, a gente vê muito esse profissional dirigindo os ônibus coletivos. Aqui na nossa cidade de Rosário, a gente tem os motoristas das vans, não é? Que trabalha transportando pessoas. Aí a gente tem o profissional, o bombeiro, os policiais, os porteiros, os professores, que aqui vos fala, tia Sônia, representando essa classe de trabalhadores, os médicos, que é quem cuida da nossa saúde, quando a gente vai lá no posto tomar vacina, consultar, os dentistas, que são profissionais da área da saúde, e tem outros, não é, meus amores? Tem uma lista bem extensa de profissionais, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais pra gente aprender hoje sobre o trabalhador e o dia do trabalho. Nossa, a gente vai continuar a lista, tia Sônia. Aqui a gente vai ver, bem legal, são profissionais
que trabalham aonde? Aonde é que essas pessoas trabalham? Vamos observar. Vamos observar a característica de cada um. Muito bem. Quem falou que eles são profissionais que trabalham na escola, na área de educação, acertou. Muito bem. Então vamos ver quem são esses profissionais que trabalham nas nossas escolas, na área de educação, que eu tenho certeza que assim como eu, você tá com saudade deles. Aí a gente tem aqui o porteiro, que é o agente de portaria, que é aquele que te recebe todos os dias na escola, que te dá boa tarde, bom dia. A gente tem o faxineiro ou agente de limpeza, que é que cuida para que tudo fique limpinho na nossa escola e cheirosinho. A secretária, que é aquela moça que trabalha fazendo os documentos da escola. Eu sei, tia Sônia, eu sou pequenininho, eu só tenho 6 aninhos, 7 aninhos, mas você já viu esse profissional lá na sala da diretora que trabalha fazendo esses documentos, não é? Então é a secretária. Além da secretária, na nossa escola tem quem? A diretora, que é aquela que a gente diz assim, eu vou ali falar com a diretora, vou lá na sala da diretora. Quem mais? Tem outra pessoa bem importante lá na escola. Quem é? Olhando para essas panelas ali, lembra de quem? Lembra do quê? Do lanche. Então é a merendeira ou merendeiro, que são as pessoas que preparam a comida lá na escola para nós. Olha que delícia! Muito bem. E fechando essa lista de profissionais que trabalham na escola, nós temos os professores. Tá bom, meus queridos? Bastante gente que trabalha na escola para você, não é? Aí dá pra gente contabilizar quantos? O porteiro, o faxineiro, a secretária, a diretora, a merendeira e os professores. Só aí a gente contou 6 profissionais. Não é bastante gente? Muito bem. E a gente vai finalizar a nossa aulinha hoje falando do trabalho, mas antes da gente ir para a nossa atividade de casa, eu queria que hoje ficasse como aprendizado no coração de vocês, além de vocês descobrirem, aprender hoje qual é a importância do trabalho na nossa vida, que a gente aprenda a respeitar o outro, tá bom? Independente do trabalho dele, todo mundo é importante nessa rede. Todos. Quando a gente fala da escola, vamos lembrar da nossa escola. Então, todos os profissionais que trabalham nesse ambiente, eles são importantes. Desde o agente de portaria, como tem ali que é o nosso porteiro, até a nossa diretora, todos são importantes e todos merecem o que de nós? Merece o nosso respeito. Tá bom, meus queridos? Que você tenha sempre esse olhar, que você trate sempre com educação, com carinho. Por quê? Por quê, tia Sônia? Porque a gente precisa de todo mundo. Como a gente viu, a gente precisa do padeiro que fabrica o nosso pão. A gente precisa do agente de limpeza que recolhe o nosso lixo. A gente precisa do motorista. Então vamos ser educados, vamos tratar todo mundo bem, vamos cumprimentar as pessoas com um sorriso bonito e valorizar quem? Os nossos profissionais. Tá bom, meus queridos? E a gente ficou devendo mais uma resposta para vocês. Eu falei que hoje nós íamos também aprender qual é o dia que é comemorado o Dia do Trabalho, tá bom? Tá bem aqui, ó, o Dia do Trabalho. Então, o Dia do Trabalho, meus amores, é comemorado no dia 1º do mês de maio, ou seja, no mês que nós estamos.
mas já passou, tá bom? Então, o Dia do Trabalho é comemorado no dia 1º de maio. Muito bem, então para fechar o nosso bloco, tá aqui a nossa atividade de casa. Como eu venho falando nas nossas aulas, eu sempre digo, guardem todas as nossas atividades para quando a gente voltar presencial, você levar esse bloco de atividade para sua professora, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje, tia Sônia? Qual é a atividade de casa hoje? Você vai, né, você já é aluno do terceiro, do primeiro, segundo e terceiro ano, vai pedir ajuda da mamãe, vai pedir ajuda do papai e você vai escrever um pequeno texto falando sobre o trabalho dos seus parentes, do seu papai, da sua mamãe. Tia Sônia, eu ainda não sei escrever um texto porque eu estou no primeiro aninho. Tudo bem, meu amor. Se você ainda não sabe escrever um texto, você vai desenhar. Não vai ser legal? Então, o importante, quem já souber escrever, vai escrever um texto para guardar, para levar para a professora na escola. E quem não sabe, que é do primeiro aninho, que tem 6, 7 aninhos, vai desenhar, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. A gente volta no próximo bloco com a aula de história. Até lá!